E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual por aqui, onde a gente pega aquela enxurrada de informações e transforma em algo que faz sentido de verdade. Hoje nós vamos investigar uma daquelas manchetes virais sobre inteligência artificial que, sinceramente, parecem prever o fim do mundo. Sabe aquelas que dão um frio na barriga? Então, a gente vai mergulhar fundo nisso, porque o que a mídia conta e o que realmente acontece nos bastidores da tecnologia costumam ser histórias completamente diferentes. Olha só essa manchete explosiva que andou circulando recentemente. Ela tem um poder absurdo de capturar a atenção, não é verdade? Imediatamente duas coisas vêm à cabeça de quem lê um negócio desses, ou finalmente vai dar para baixar um modelo incrível e super potente no computador de casa. Ou pior, alguma gigante da tecnologia cometeu o erro gravíssimo de liberar algo super perigoso de graça na internet para qualquer um usar. Mas calma, a gente precisa pausar um segundo, respirar fundo e fazer a pergunta que realmente importa. Será que o apocalipse da IA tá mesmo batendo na nossa porta? Antes da gente ceder ao pânico imediato que esse tipo de título induz na gente, vamos analisar os fatos friamente. A história por trás dessa frase é, na verdade, 1000 vezes mais reveladora do que qualquer alarme falso. Parte 1. A manchete sensacionalista. Vamos dar o pontapé inicial na nossa jornada para desvendar esse mito de uma vez por todas. 2. O carteiro digital chamado Curl. Para entender toda essa confusão, a gente precisa conhecer a vítima inusitada dessa história. E quem é essa vítima? É um projeto criado por um programador sueco chamado Daniel Stenberg, chamado Curl. Para entender de um jeito bem simples como isso funciona, imaginem o Curl como um carteiro digital super eficiente. Criado há quase 30 anos, toda vez que um dispositivo precisa buscar uma informação na internet, seja a previsão do tempo no celular, o envio de uma mensagem, ou até carregar uma foto naquela rede social, o Curl é um mecanismo silencioso que vai lá, pega o pacote de dados e faz a entrega. E olha a escala disso. É um negócio monumental. A gente está falando de uma infraestrutura que é totalmente invisível, mas está em absolutamente todo lugar. Aquele roteador Wi-Fi comum aí na sala, usa Curl. O sistema multimídia de um carro super moderno, usa Curl. Quando rola aquela transferência instantânea no aplicativo do banco, adivinha quem está lá fazendo a comunicação acontecer de forma segura? Exatamente. Literalmente, bilhões de conexões dependem dessa estrutura diariamente no mundo todo. E aí que está o detalhe que explode a cabeça. A fonte relata que no coração de tudo isso, o projeto tem um arquivo central com apenas 178 linhas de código fundamentais. Um código minúsculo, mas que é mantido com unhas e dentes por uma comunidade gigantesca de mais de 500 pessoas ao longo de 3 décadas. O Daniel, como líder dessa galera, revisa praticamente tudo que entra no projeto. É um trabalho colaborativo de uma responsabilidade, olha, gigantesca. 3. O teste do modelo perigoso. É agora que a gigante da inteligência artificial entra em cena. Acompanhar como a relação do Daniel com a IA foi evoluindo é super curioso. Lá em janeiro de 2024, ele estava recebendo tantos relatórios de falhas de segurança gerados por IA e que eram completamente falsos, que o cara simplesmente precisou desativar o programa de recompensas por bugs do projeto. Ninguém aguentava mais. Só que aí, em abril de 2026, ele notou uma mudança clara. Ele começou a receber o que chamou de um verdadeiro caos de alta qualidade. A inteligência artificial começou de fato a gerar dados úteis. E foi exatamente nesse momento, em maio, que a empresa Anthropic bateu na porta com uma proposta de parceria. A Anthropic iniciou o chamado Projeto Glasswing, oferecendo auditar o código com o Mythos, o tal modelo interno deles, que o próprio departamento de marketing classificava como sendo perigoso demais para ser liberado para o público. Mas aqui vai o ponto crucial de toda a história. O Daniel nunca recebeu a chave desse castelo. A equipe da Anthropic simplesmente rodou a auditoria internamente, lá nos servidores deles, usando a ferramenta fechada e prometeu mandar o resultado final para o pessoal do Coroa analisar. E aí, no dia 6 de maio, o relatório voltou. E voltou com um número que, de primeira, assusta. A IA afirmou ter encontrado 5 vulnerabilidades de segurança confirmadas. Pensa bem. 5 falhas graves que supostamente poderiam ser exploradas por hackers na estrutura que, como a gente viu, sustenta grande parte da internet global. O perigo parecia absolutamente real e iminente, certo? 4. Expectativa versus realidade. Aqui é onde a narrativa fantástica do marketing dá de cara no muro da vida real. Porque quando a equipe foi de fato debruçar sobre os dados reais da auditoria, a verdade veio à tona e foi um belo banho de água fria.
Das 5 vulnerabilidades que a IA jurava de pé junto que eram letais, 3 não passavam de alarmes falsos, delírio total da máquina. A quarta era só um erro comum na codificação que não trazia risco nenhum à segurança. Sobrou, no final das contas, apenas uma única vulnerabilidade real, e a gravidade dela. Severidade baixíssima. Era tão inofensiva que a equipe do Curl agendou a correção para uma próxima atualização de rotina, sem pressa, sem estresse. E é esse contraste brutal de informações que torna tudo tão maluco. A gente tem, de um lado, uma empresa investindo milhões e milhões de dólares para construir um modelo com acesso ultra restrito, mas no mundo real da programação, outras ferramentas comuns de IA, que já existiam no mercado e que qualquer desenvolvedor já usava livremente, conseguiram encontrar muito mais problemas no código do que essa inteligência artificial super secreta e perigosa. Nas palavras do próprio criador da ferramenta auditada, o veredito é bem claro e direto. Essa declaração dele simplesmente desmonta qualquer pânico fabricado, deixando muito evidente que todo aquele alarde gigante da manchete era, na verdade, só uma manobra de inteligência de marketing e definitivamente não um salto tecnológico mágico e inalcançável. Claro que a gente precisa ser justo tecnicamente. O código do Curl é inspecionado linha por milhares de olhos experientes há décadas. É literalmente como enviar o Sherlock Holmes, o melhor detetive do mundo, para investigar uma cena de crime que já foi completamente revirada e aspirada por outros 50 detetives de elite antes dele chegar. Ele ia achar pouca coisa mesmo? Faz sentido. O problema central aqui não foi que a ferramenta falhou miseravelmente em ser inteligente. O que falhou foi aquela expectativa apocalíptica vendida pela manchete. 5. A anatomia da manchete. Vamos dar um passo atrás e dissecar exatamente como as palavras foram cirurgicamente manipuladas. Lembrem da frase original: soltaram o modelo no open source. A interpretação inicial, projetada especificamente para gerar medo e cliques frenéticos, sugere que uma arma cibernética foi solta ao público. Mas a interpretação real dos fatos diz que o modelo só foi usado no ambiente seguro da empresa para testar o código do Curl, que esse sim é um projeto open source. Dá para notar como o jornalismo de tecnologia explorou de forma brilhante essa ambiguidade linguística para vender clique? E isso obriga a gente a entender o que de fato significa open source, ou código aberto. Não é simplesmente software de graça que a gente baixa na internet. Significa transparência absoluta em como a tecnologia é construída. Funciona exatamente como uma cozinha de restaurante feita inteirinha de paredes de vidro. Qualquer pessoa na calçada pode parar, olhar os processos lá dentro, conferir a higiene e até sugerir um tempero novo na receita. É justamente por ser completamente aberto e auditável que o Curl é tão seguro e foi o alvo perfeito para esse teste. 6. O poder do pensamento crítico. Para fechar, como a gente se protege dessa enxurrada de meias-verdades? Essa explicação de hoje deixa claro o quanto a gente precisa focar em analisar como manchetes sensacionalistas distorcem a realidade da tecnologia, na maioria das vezes simplesmente omitindo o contexto. A IA atual não é brincadeira. Ela é incrivelmente útil e realmente evoluiu de geradora de ruído para uma ferramenta de muito valor na segurança cibernética. Mas a gente ainda está bem longe de um passe de mágica que resolve tudo sozinho ou que vai dominar o mundo da noite para o dia. O que nos traz ao ponto final da nossa reflexão. Diante da próxima manchete bombástica e revolucionária que brotar nas redes sociais, como é que vai ser a nossa leitura? A maior lição de toda essa história é destacar o papel fundamental do pensamento crítico na leitura de notícias. A nossa proteção verdadeira contra o caos digital não vem de ter medo da tecnologia, mas sim de questionar a embalagem em que ela é vendida. Analisem a história completa, questionem sempre o sensacionalismo e usem os fatos como a fundação de tudo. Continuem desconfiando, continuem investigando e até a próxima análise visual.